Então, boa tarde mais uma vez, né? Vamos começar então a última mesa de comunicações do dia, né? Que está tratando desse tema, estado da arte, né? E temos aqui então a Natália Kinderé, acabei de ser corrigido aqui, doutoranda, né, pelo PPGAV-EBA, que vai apresentar o trabalho Método, Notas sobre um Museu de Arte Moderna. Depois a Ana Paula Chaves Melo, doutoranda pelo PPGAV-UFRJ, que vai apresentar o trabalho Os Telegramas, de Laura Herber, e as Fábulas do Contemporâneo. E aqui do meu lado, por último, o Ivo Godoy, mestrando pelo PPGA-UERJ, que vai apresentar o trabalho Devir Vídeo Crítico. Só uma breve introdução, assim, que eu li os resumos e achei bem interessante que a mesa de algum modo, né, todos os textos vão tratar ou vão tocar em algum ponto relacionado a um enquadramento das instituições, né, principalmente o museu, né, mas diretamente o museu, né, e como a gente está falando do estado da arte no dia de hoje, né, e cada um do seu modo, um tratando, né, de uma questão mais ficcional do museu, o trabalho do Brodel, né, que a Natália vai apresentar, a Ana, que vai falar de um trabalho que foi apresentado no MAN, uns telegramas, né, enviados ao senhor MAN Rio de Janeiro, né? É bem instigante só esse título aí. E, por último, aqui o Ivo Godoy, que vai falar, então, de uma possibilidade de um vídeo crítico e a sua problemática com um certo controle das imagens por parte das exposições, por parte dos museus. Então, a gente já começa, então, com a Natália. Então, boa tarde, obrigada por receberem. Na verdade, meu doutorado é sobre história, ficção e repetição nos museus do Malraux, do Brodaz e da Sandra Gamarra, que é uma artista peruana. E eu não tive tempo para sistematizar meu pensamento da forma como eu queria ou que eu achava própria, mas é um resumo, vamos dizer assim, do trabalho. Eu vou começar lendo um texto do Henrique Villa-Matas, que é um escritor espanhol, doutor Passavento, e o Villa-Matas está me influenciando muito para pensar como é possível fazer história hoje e sobre as questões das citações e da própria repetição e da dissolução entre verdade ou ficção, ou do que existe ou que não existiu. Até então, eu havia pensado muito no desaparecimento, mas não no mito. Existia realmente um mito do desaparecimento e como não iria existir? Para muitas pessoas, esse mito se encontrava, por exemplo, por trás da fantasia poética da Patagônia, isto é, por trás da ideia de se afundar na desolação do fim do mundo, nesse lugar, a Patagônia, onde o sujeito é muito consciente de que a beleza pode conduzi-lo à desolação. Às vezes, pelo mais impensado, às vezes só porque todos os dias ele vê o mesmo, a mesma beleza. Pensei nisso e depois me lembrei da Alameda do Fim do Mundo, pela qual um dia eu havia caminhado. E, finalmente, veio à minha memória uma frase que eu não lembrava quem havia dito. Viajar à Patagônia deve ser, pelo que eu imagino, como ir até o limite de um conceito, como chegar ao fim das coisas. Em 27 de setembro de 1968, após uma convocação feita através do envio de um convite formal, cartão timbrado com o nome do convidado escrito em letra cursiva e informações adicionais, cerca de 60 pessoas compareceram à inauguração da primeira sessão do Museu de Arte Moderna, Departamento das Águias, do artista Marcel Brodel.
O convite também anunciava que o discurso inaugural seria realizado pelo curador alemão e diretor do museu de Mönchengladbach, Johannes Clades, convidado especial daquela noite. A seção século XIX, na verdade, foi montada no estúdio do artista e permaneceu em funcionamento durante 1 ano. Nessa primeira exposição, Brodaz expôs embalagens de quadros vazias, uma coleção de aproximadamente 50 postais coloridos de obras da pintura francesa do século XIX e reproduções preto e branco das gravuras de Granville. Entre a coleção de postais estavam reproduzidas obras de Jacques-Louis David, Jean-Auguste Dominique Ingres e Gustave Courbet. Completavam o arranjo do espaço palavras em estêncil, câmeras de filmar, luzes, projeções em slide, ainda das gravuras de Granville, e o caminhão da transportadora Continental Manx, que bloqueava totalmente a vista exterior e interior do estúdio, transformado em museu. O Museu de Brodaz, na sua inauguração, permanecia isolado, invisível e privado. Essa é uma foto super conhecida da inauguração. Entre 1968 e 72, Brodaz ampliou o Museu de Arte Moderna, o Departamento das Águias, em inúmeras seções. Seção documentário, seção cinema, seção financeira, seção de figuras, entre outras, apresentadas em lugares distintos, feiras de arte, galerias, museus, etc. No intuito de legitimar seu museu em todas as esferas, escrevi cartas, comunicados públicos, normalmente carimbados, com o nome do museu e assinados pelo diretor, o próprio artista, além de produzir catálogos de suas seções. Em uma de suas entrevistas com Fred De Vries, na ocasião da montagem da seção cinema, em 1971, em Düsseldorf, Brodaz descreve qual o propósito do museu e traça sua genealogia. Você, nesse exato momento, tem um museu à sua frente. Eu preferiria, talvez, começar com a descrição de sua impressão, porque, na realidade, este museu, que é uma estrutura de ficção, eu não tenho absolutamente a menor ideia de como ele funciona para outras pessoas. Eu experimento essa aventura de museu de ficção subjetivamente. Como você sabe, tudo começou em Bruxelas há 3 ou 4 anos. Eu estabeleci um museu fictício no meu estúdio, em que consistia de caixas utilizadas normalmente no transporte de obras de arte, reproduções de trabalhos na forma de cartões postais e inscrições que indicavam ao visitante que ele ou ela estavam em um museu. E, em certa medida, estou experimentando a mesma situação aqui, mas com elementos diferentes, formas e ideias diversas. Mas, a partir de um ponto de vista prático, não estou totalmente certo de que o visitante tenha a sensação de estar em um museu. Quer dizer, num lugar como um hospital ou uma prisão, e, ao mesmo tempo, estar numa ficção. Em inúmeros comunicados, documentos, entrevistas, Brodaz define, delimita, reforça a natureza dupla de seu museu de arte moderna, a de ser um lugar concreto que pode ser reconhecido, tal como um hospital, uma prisão, um museu, e a um só tempo ser a construção de uma ficção, de um lugar inventado, imaginado, criado por ele. Além da relação que o Museu de Brodaz assume com a crítica institucional do final da década de 1960, questão amplamente difundida na bibliografia sobre o artista, por exemplo, nos ensaios do Douglas Crump, seu trabalho também pode ser lido mediante um exame da noção de representação nas práticas artísticas do segundo pós-guerra. Tem-se aqui um primeiro problema, na medida em que a palavra representação encontra-se completamente desgastada no vocabulário crítico e teórico da época e nas práticas artísticas, se pensa no expressionismo, abstrato, minimalismo, arte conceitual, etc. No entanto, ao meu ver, para se refletir sobre essa identidade ambígua do Museu de Arte Moderna de Brodaz, é preciso retomar palavras que perfazem e tensionam a noção de representação como semelhança, imagem, imaginário e real. Na mesma entrevista, Brodaz pergunta a De Vries: o que é isto? Isto é um museu? Isto é uma ficção? Seu objetivo foi alcançado? A escolha da citação sobre o mito do desaparecimento, a viagem à Patagônia e de como seria chegar ao limite de um conceito, ao fim das coisas, não foi aleatória. A Patagônia existe de fato, como também o Japão, sistematizado no livro seminal de Barthes, O Império dos Signos, de 1970. O Museu de Brodaz parece acompanhar essas metáforas sobre os limites de sentido das coisas até sua transfiguração final. Para tanto, uma pergunta parece atravessar, na forma de jogo, toda a proposição de Brodaz: o que faz do Museu de Arte Moderna, Departamento das Águias, um museu?
O artista belga engendra uma série de procedimentos atípicos no intuito de atribuir autenticação, o que ele chama de condições de verdade, para seu museu fictício. Entre outros, publica diversos documentos, assume cargos que descrevem o funcionamento dentro e ao redor do museu, o diretor, o curador, os artistas, o crítico, o administrador, o historiador, etc. Para defender a natureza ambígua de seu museu, Brodaz cita trabalhos de artistas como Magritte, Duchamp, bem como os estudos Foucaultianos iniciais sobre a relação entre palavra e imagem, entre muitos outros. No pequeno parágrafo chamado Método, publicado no primeiro volume do catálogo do Museu de Arte Moderna, Departamento das Águias, seção de figuras, algumas imagens eu trouxe, a Águia do Oligoceno até hoje, em que essas referências estão explícitas. São algumas imagens do catálogo só. Brodaz selecionou e expôs aproximadamente 266 objetos de naturezas distintas com o tema águia. Os objetos foram tomados de empréstimo de cerca de 43 museus e coleções particulares. A coleção provisória de Brodaz era formada desde garrafas, rolhas de vinho, máquinas de escrever, fósseis, a pinturas, esculturas e uma armadura alemã do século XVI com cabeça de águia. Uma grande parte das obras da seção de figuras estavam expostas em vitrines de vidro e cada uma delas possuía etiqueta em inglês, francês e alemão, onde se lia: "Isto não é uma obra de arte". Referência direta à pintura de Magritte ou às versões, ele fez várias versões Magritte da Traição das Imagens, que estampa a frase "Isto não é um cachimbo", bem como uma alusão à proposição contida nos Ready-Mades de Duchamp: "Qualquer objeto pode vir a ser uma obra de arte". Em Método, Brodaz escreve, eu vou ler, Duchamp, não importa se é um urinol assinado. Essa tradução eu tinha feito, mas aí chegou na minha mão uma tese que foi defendida ainda esse ano, de 500 páginas. Eu não tive a menor condição de ler ainda, da Kélia Kearney, que foi aluna do Carlos Farjado, na PUC, e ela fez tipo um apanhado de todas as sessões do Brodaz e traduziu muita coisa dele. E está disponível na internet para quem quiser ler. Então, eu tinha feito a tradução, mas depois peguei a dela e melhorei, vamos dizer assim. Não importa se é um urinol assinado R-Mut ou um objeto encontrado. Qualquer objeto ordinário pode ser elevado à categoria de obra de arte. O artista o define de tal forma que não existe outro destino para esse objeto senão o museu. Desde Duchamp, o artista é o autor de uma definição. Inicialmente, o objetivo da iniciativa de Duchamp era minar o poder de júris e escolas. Embora enfraquecidos, com apoio de colecionadores e marchands, eles dominam atualmente uma vasta seção da arte contemporânea. Os dois aspectos serão explicados aqui. Além disso, a sobrevivência dessa iniciativa é demonstrada pelo fato de, nos dias de hoje, artistas aplicarem a definição do que é arte à própria definição, à linguagem da definição, provocando assim o surgimento de toda uma subliteratura. Magritte leu o texto de M. Foucault, "Isto não é um cachimbo". Brodaz, nesse pequenino escrito, explicita a importância da ação inaugural de Duchamp, agora para a gente já secular, sobre o trabalho de arte enquanto um ato de seleção do artista. Desde Duchamp, o artista é um autor de uma definição. Vai além ao reconhecer que o procedimento de Duchamp não teria mais peso, pois colecionadores e marchands têm controle sobre uma vasta seção de arte contemporânea, e ao localizar como destino da definição do artista o museu. Note-se que Brodaz assume a contradição que encerra o ato de seleção do artista na definição e na assinatura que transmutam o objeto ordinário em obra de arte. O único caminho possível seria o museu. É possível evidenciar que a formação de uma coleção provisória de águias está estritamente relacionada ao ato de seleção de Brodaz, o que, por sua vez, alude ao método Duchamp. Interessa reforçar aqui, porém, a ideia do museu como destino único e final dos trabalhos dos artistas. Coincidentemente ou não, sabemos que Duchamp fez de tudo para deixar seu conjunto de trabalhos expostos em um único museu e ainda escolheu a posição do grande vidro dentro da sala, na frente de um janelão, de onde é possível avistar a fonte situada na entrada do Museu da Filadélfia. Noutro trecho da mesma entrevista com Devray, ao ser perguntado por sua obsessão pelo museu e pela ideia de abandono, Brodaz responde que, em sua juventude, costumava frequentar museus porque estes estavam sempre sem ninguém, vazios. Pode-se ainda acrescentar, a fala de Brodaz, que sua obsessão com o museu está também estritamente ligada a esse lugar como ponto final das obras. Por que não propor um museu? São múltiplos os deslocamentos engendrados pelo artista belga, mas o mais importante é o da própria estrutura, o museu.
Quando menciona Magritte, e logo em seguida o ensaio de Foucault sobre duas versões do célebre trabalho desse artista, Brodaz alude ao debate sobre semelhança e representação nas práticas artísticas. Ao analisar duas versões do trabalho de Magritte com a célebre frase "isto não é um cachimbo", Foucault diferencia semelhança e similitude. A semelhança se ordena segundo o modelo que está encarregado de acompanhar e de fazer reconhecer. A similitude faz circular o simulacro como relação indefinida e reversível do similar ao similar, diz Foucault. A similitude, por exemplo, dissolveria a ligação entre original, cópia, e desfazeria a relação entre origem e fim. Em outra parte do texto, Foucault afirma que a similitude multiplica as afirmações diferentes que dançam juntas, apoiando-se e caindo umas em cima das outras. O texto de Foucault, vale ressaltar, foi publicado no mesmo ano da exposição Seção de Figuras de Brodaz. Quando digo que Brodaz retoma problemas do conceito de representação, não estou querendo contradizer Foucault. O Foucault diz que não é um cachimbo, né? Existem muitos. Na verdade, estou tentando ampliar o sentido de representação que parece estar encerrado no trabalho do artista belga. Em Benjamin, no texto A Doutrina da Semelhança, de 1933, a semelhança é definida por meio do caráter experimental do ato mimético. Esse caráter é explicado pelo arranjo enigmático, pode-se dizer, quase mágico, do ato mimético em relação à organização do real. Para tanto, Benjamin cita os jogos infantis, ressaltando que eles não se limitam de modo algum a imitação de pessoas. A criança brinca tanto de ser pessoa, professor, médico, bailarino, como de ser coisa, trem, moinho, etc. Outros exemplos citados por Benjamin são a astrologia e a relação da oralidade com a escrita. Sobre a importância do semelhante, o ensaísta escreve, cito, um olhar lançado à esfera do semelhante é de importância fundamental para a compreensão de grandes setores do saber oculto. Porém, esse olhar deve consistir menos no registro das semelhanças encontradas do que na reprodução dos processos que engendram tais semelhanças. Ao propor um exame sobre a reprodução dos processos que engendram as semelhanças, Benjamin questiona quais tipos de transformação a faculdade mimética sofreu na sociedade moderna, ao mesmo tempo que desloca a importância da semelhança estrito sensu da coisa imitada. Pouco importa a impossibilidade do menino ser um moinho de vento. Além de saber qual seria a utilidade do ato mimético naquele momento, o importante seria examinar a ação, o gesto que faz do menino um moinho. A partir da leitura benjaminiana, percebe-se que uma análise possível do Museu de Brodaz está no exame dos procedimentos engendrados pelo artista no intuito de realizar o Museu de Arte Moderna. A representação amarrada à doutrina das semelhanças pode ser entendida por meio de três aspectos: a representação como encenação, a representação como um jogo, e a representação como estrutura que pode ser reconhecida, mas que não é necessariamente uma reprodução per se. Do pulsar entre jogo, encenação e reconhecimento, torna-se possível realizar um museu. Brodaz sabe disso. É tanto que, desde o início, mesmo na seção do século XIX, ele sempre assume uma persona. E o que eu acho interessante no museu dele é que, ao analisar os procedimentos, eu tive escrevendo pequenos textinhos sobre, por exemplo, a assinatura dele, é que ele, em nenhum momento, está preocupado em dividir. Isso a Lisete também já tinha apontado, em nenhum momento ele está preocupado em dividir a autoria. Ele se autoriza sempre. Então, ele está sempre dizendo que ele é todo o museu a todo custo, vamos dizer assim. Do pulsar entre jogo, eu já li, do pulsar entre jogo, encenação, reconhecimento, torna-se possível realizar um museu, Brodaz sabe disso, é dessa múltipla sobreposição, sempre fragmentada, que o museu se constrói, e de onde se imagina a possibilidade de existência de um conceito limite para os trabalhos de arte. Obrigada. É isso.
Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse seminário. Eu vou apresentar essa comunicação sobre os telegramas da Laura Erber. Eu persigo a Laura Erber há um tempo. É a segunda comunicação que eu faço com base nos telegramas dela. Eu trabalhei no Museu de Arte Moderna do Rio há uns 3 anos e passei por muitas exposições de grande público, mas a exposição da Laura Erber, que eu vou apresentar para vocês hoje, ela parou um pouco em mim assim, para pensar várias questões que deflagraram, inclusive, a minha entrada agora lá no doutorado de História e Crítica da UFRJ, pensando essas questões que a gente está discutindo hoje a tarde inteira sobre a história, sobre as ficções, sobre as histórias com H, histórias com S, enfim. Então, eu vou ler esse texto, que é um pouco um disparador de ideias que eu venho pensando para iniciar essa trajetória lá na pós. Na madrugada de 8 de julho de 1978, um grande incêndio tomou conta do Salão de Exposições do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O acontecimento foi alardeado por todos os meios de comunicação, que lamentavam em letras garrafais a perda de 90% do acervo. A causa do sinistro, má conservação, curto-circuito, guimba de cigarro, ataque terrorista, boicote à Casa dos Artistas, repressão militar, são algumas especulações realizadas na época. Há um laudo técnico que analisa todo o ocorrido. Contudo, as interrogações continuam até hoje. Mas há sobreviventes e, consequentemente, testemunhas oculares. Mademoiselle Pogany II é uma sobrevivente. Mademoiselle Pogany II sabe o que realmente aconteceu. Estava lá quando tudo começou. Enquanto todos dormiam, observava o primeiro lastro, a primeira fagulha, o primeiro chamuscar. Quem sabe planejou tudo para, enfim, reinar soberana em um museu que teimava em esquecê-lo ou dar-lhe pouca importância. Sim, porque competia com uma cabeça cubista. Que insistia nos holofotes. A pintura aparecia em todos os relatos críticos. Era tida como a principal obra da coleção. Abro aspas, essa é uma citação de Mário Pedrosa. Essa aquisição do museu é digna de todos os louvores, pois veio realmente enriquecer o patrimônio artístico do país. Diante disso, se a escultura já estava fadada a ser a segunda versão, pertencer a uma coleção no Brasil e ainda se concentrar em preencher lacunas históricas, por que não arquitetar um eloquente acontecimento e ainda ser citada como a primeira da lista de obras sobreviventes? Afinal, representava a memória do gesto da pintora Margit Pogany, que, segundo relatos, foi uma das paixões do artista que a realizou. No acender das luzes, ou melhor, do fogo, Pogany resiste ao calor intenso e renasce literalmente das cinzas, e novamente ganha a atenção merecida, já que a cabeça cubista, soberana, porém frágil, não resiste às chamas. Há décadas, reaparece no seu melhor dourado reluzente, à frente de todas as peças, reconhecida com todos os seus atributos. É claro que, uma vez ou outra, é colocada próximo ao toalete. Mas e daí? Não existe museu sem toalete. Abre aspas, que agora eu entro nos telegramas da Laura. Abre aspas. Não existe museu sem toalete. É proibido, porque um museu é um lugar para a arte. E viver é uma arte. E quem vive precisa ir ao toalete. Esse trecho corresponde a um dos telegramas enviados pela artista e escritora Laura Erber ao Sr. Mann. Essa é a Laura Erber. Ao Sr. Mann, motivada pela vontade de inventar formas alternativas de contar a história da arte contemporânea. Essa é, entre aspas, porque é uma fala da própria Laura Erber, em um cenário historicamente construído com base em perspectivas modernas, mas que tradicionalmente apresentou importantes exposições contemporâneas para a configuração do cenário da arte no Brasil. Diante de um desconforto com os modelos usuais de fomento à produção artística, Laura Erber propõe reflexões sobre o artista que produz uma obra em que a pesquisa, a realização e a exposição ocorrem ao mesmo tempo. No momento em que a exposição acontecia, os telegramas continuavam a ser enviados e apenas um orientava uma abertura em 2023. Está fechado, lacrado lá no museu.
O conteúdo dos telegramas evidencia alguns dilemas conceituais que cercam as fronteiras entre o moderno e o contemporâneo. Questões que nos levam a formular reflexões sobre o que vemos, o que consumimos e sobre as histórias que esperamos encontrar dentro e fora do museu. Como pesquisadores, artistas e espectadores, qual é a fábula que nos interessa? A reunião desses telegramas gerou a exposição Musa Sem Cabeça, a Fábula do Contemporâneo, com curadoria de Luiz Camilo Osório, no Manrio, em 2013. Uma série de poesias, frases, perguntas, pequenos relatos formavam uma análise crítica do espaço do museu e das histórias escritas e inscritas sobre a arte moderna e contemporânea do tempo, do gosto, da norma, da forma, do estilo no Brasil. Os telegramas inseriam o observador em outra relação obra-museu, colocavam em questão os processos de neutralidade impressos nos espaços expositivos dos museus modernos, em que o objeto artístico é inserido, na maioria dos casos, em paredes e bases brancas ou de cores neutras, destacado de todas as outras materialidades que o circundam. Aí eu cito a professora Marise Malta. Tal disposição, tão comum nos museus de arte moderna, estabeleceu um modo ideal de olhar e auxiliou a institucionalizar a autonomia da arte. Os museus procuram moldar experiências, atuando na percepção, comportamento e juízo estético do espectador, buscando uma hegemonia no modo de olhar e encarar a obra de arte. Os telegramas de Laura Eber foram expostos em cavaletes, dispostos no espaço, obedecendo a uma tipologia modernista, com ênfase à visualidade, visto que para cada cavalete havia de 2 a 4 telegramas, organizados simetricamente, como um jogo concretista, em que a obra e público são colocados nos seus devidos lugares, a fim de sublinhar sua condição de autonomia e beneficiar a concentração do observador. A obra está lá para expor seu conteúdo e o público para observar, analisar, consumir e até apreciar. Contudo, há um dado importante impresso nessa exposição, revelado não só pela disposição dos telegramas, na aparente neutralidade do espaço positivo, mas na relação lugar e obra, que dispara nossa discussão sobre pensar a história e a crítica da arte a partir do lugar. A exposição ocorria no mesmo andar que uma sequência de planos da vida cotidiana era exposta pela parede de vidro, que é essa parede lateral, e falos pululantes da exposição Márcia X disparavam alertas para as pessoas que adentravam a sua casa. Podemos imaginar que a leitura de um telegrama, falo isso que a exposição ela ficava lá no 3º andar, e quando você subia as escadas, ou vinha pelo elevador, você via a exposição da Laura Eber, mas logo, no mesmo horizonte, você via a exposição da Márcia X. Podemos imaginar que a leitura de um telegrama funcionava como um dispositivo de quebra da neutralidade do espaço expositivo, pois eram narrativas que aterrizavam nossas impressões sobre as mitificações geradas em torno da arte, dos artistas e, sobretudo, do museu. No entanto, se completarmos o percurso, começaríamos pela exposição Musa Sem Cabeça, passaríamos pela fábrica Falos, e, ao chegar à exposição do acervo do museu, vivenciaríamos novamente a imposição da neutralidade representada por finas camadas de um tipo que vela o que não deveria ser velado na concepção do arquiteto. A mais bela paisagem do mundo. O acervo do museu, isto é, as obras que ora habitam a reserva técnica, ora habitam o espaço expositivo, permanecem, nos 2 casos, circunscritas às paredes neutras, sem acesso à área externa. Realidade que contradiz o projeto. Aí eu cito o Reed. Em lugar de confinar as obras de arte em 4 paredes, num absoluto isolamento do mundo exterior, foi adotada uma solução aberta em que a natureza circundante participasse do espetáculo oferecido ao visitante do museu, e que contradiz a paisagem ficcional narrada pela artista. O museu segue seu curso. Pigmalião cochila no monturo de lixo, ali onde os mendigos organizados penduraram suas roupas lavadas sobre o sol de setembro. Em suas fabulações, Laura Eber insere o artista em primeiro plano, imerso em pensamentos, devaneios e reflexões, porém sem saber ao certo o que esperar de sua condição de artista contemporâneo. Aí eu faço uma citação de um dos telegramas. Todos os anos, em todos os países do mundo, nasce um artista conservador e outro louco por escândalos. Um que naufraga em álcool, outro ansioso para se casar. Um produtor de materialidade plástica, outro demolidor de rastros. Agora, esqueça essas frases presunçosas, imagine uma obra que seja fruto de uma astúcia tão imensa e de uma gramática tão elementar e dê um nome a isso. Agora, esqueça a astúcia e a gramática e fique apenas com o nome.
Era assim que o protagonista imaginava poder criar jogos e, com eles, alguma coisa num mundo tão saturado de criação e simulacros. Naturalmente, este plano deu errado, mas não há nada mais estúpido do que um plano que dá certo. Fecha aspas, da Laura Herber. Esses pensamentos também estão expressos no seu romance Esquilos de Pavlov, publicado no mesmo ano da exposição, em que apresenta os dilemas de um jovem que decide se tornar artista, embora compreenda de antemão que, abre aspas, arte é palavra gasta e para cada sim há 7 nãos e 2 talvez. Fecha aspas. O personagem decide seguir por esse caminho, porém sentencia seu destino. Abre aspas. Quando nasci, uns braços peludos me ergueram acima da cabeça dos médicos. Eis o mundo, filho. Será que você cabe? Alguns cabem, outros entalam. Naturalmente, a história é contada a partir dos que cabem. A artista... aí ela é um telegrama daquele que acho que não coube. Era uma vez um artista contemporâneo, tinha pesadelos com a crueldade dos modernos. Acordava, tomava o seu café, pensava no óbvio, quase uma alegria. Não sonhava há vários anos. Pensava no seu futuro incerto, pensava com mais força. Escrevia um novo projeto. Pedia cartas de anuências, cartas de recomendação, descia, caminhava até o correio, sumia para sempre. Não foi atropelado, foi outra coisa. No caminho para a morte, encontrou Lígia Clark e Lígia Pape, de botinas, num estranho sofá, rindo alto, de boca cheia. Elas tinham uma espécie de voz. Eu fiquei imaginando essa cena. A artista especula sobre a perspectiva dos que entalam, ou melhor, daqueles que estão com a história entalada. Abre aspas o telegrama dela de novo. Digamos que ele tente pensar as forças de inércia da modernidade contra as forças de ruptura do que vem em seguida. Digamos que ele acredita na permanência do moderno, não da fase heróica, mas de uma linha de tensão que, ao invés de ir do contemporâneo para algo no futuro, se dirige do presente contemporâneo para o nosso passado moderno em expansão. É o que ele chama de dilatação do moderno. E mesmo não sendo ele um teórico da arte, ele quer penetrar o enigma das equações plásticas de uma época que passou, mas não se fechou. Como um amor passa, mas não termina, ou de modo menos sentimental, como certas micoses que arrefecem, mas nunca desaparecem. Diante disso, os telegramas de Laura Herber, assim como a abordagem de Dilberman, a partir da obra de Aby Warburg, apresenta outros modos de interpretar a história da arte, ao substituir a perspectiva teleológica por um modelo, abre aspas, fantasmal na história, na qual os tempos já não se calcavam na transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, sobrevivências, remanescências, reaparições das formas. Fecha aspas. São como metáforas dotadas de um sarcasmo envolvente sobre a criação de um mundo plástico autônomo, mas que, no entanto, não conseguiu impedir a absorção das contribuições pueris. Aí eu junto a palavra puro e poeira, trazidos pelo trabalho contemporâneo de experiências híbridas, volúveis e impuras. Aí eu cito o telegrama de novo. Outro telegrama. Sentiremos também uma espécie de falta de sentir raiva dos modernos. Sua engrenagem límpida, branco do branco sobre branco, acinzentou. Repare bem, há um fio de cabelo grudado ali. Nos processos de reconstrução do museu, no final da década de 70, o jornal A Gazeta publicou uma nota lamentando a tragédia. No entanto, coloca em questão a quantidade de diretores de museu em todo o mundo que não gostariam de ter a chance de fazer tabula rasa. Recomeçar. Eliminar imensos estoques de quadros. Eu abro aspas, que é uma citação dessa nota de jornal. Eliminar imensos estoques de quadros indesejáveis e iniciar uma nova coleção de arte, orientada tecnicamente para o melhor, adquirindo só peças excepcionais e exibir, ocupando o mínimo de espaço, o acervo ideal. Fecha aspas. Essa ideia lamentável, a meu ver, nos faz pensar sobre a reconstrução de um museu e a importância das histórias extraoficiais que o compõem, inscritas por objetos, pessoas e principalmente do lugar de onde falam. Afinal, Mademoiselle Pogani II e A Cabeça Cubista representam a história oficial, são obras que representam dois importantes nomes da vanguarda moderna europeia.
Contudo, são obras que representam o museu, que incorporam a história desse lugar. Mademoiselle Pogani II é a obra que sobreviveu ao incêndio. Ela é o museu, ela fala desse lugar. Como contar essa história? Não pretendemos, com essas questões, confinar a obra ao lugar que habita, mas ampliar essa discussão implica na construção de argumentos para pensar uma história da arte a partir do lugar que os objetos ocupam e não somente baseá-la em narrativas que migraram de um lugar a outro. No capítulo sobre geofilosofia, de Deleuze e Guattari, analisam os modos de pensamento para além da relação das categorias sujeito e objeto. Abre aspas. Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. Assim, o historiador da arte, diante de um acervo, poderá exercitar uma análise da obra em sua dimensão fenomenológica, conceitual, material, expresso na concepção geofilosófica de que o objeto não está apenas relacionado a uma realidade física, mas também a uma emanação dos espíritos que habitam esse lugar. Com isto, quem sabe, poderá criar novas fabulações a partir dos objetos e de seus lugares de fala que farão emergir outras histórias. E aí eu termino lendo junto com vocês esse telegrama, em que ela fala assim: há uma pequena porta de saída da modernidade que obriga o visitante a passar pelos fundos da casa. Nesse trajeto, algumas pessoas entram em estado de remorso profundo e morrem ali mesmo, antes que a porta se abra. Suas almas, no entanto, atravessam a porta com enormes cartazes de pedido de socorro. Ninguém sabe o que fazer com eles. Outras passam tão rápido que não se dão conta de que atravessaram uma porta que alguém, por pura distração, deixou aberta. Ainda mais afobadas são as que evitam o corredor, saem pela janela e caem no fim da história. Obrigada. Fica sentado. Boa noite. Já é boa noite. Primeiramente, obrigado por todos que ficaram até o fim agora. Confesso que, depois dessa jornada toda aqui do dia, eu senti quase que eu não... Sabe quando passa aquele avião e fica o vácuo atrás, assim? Principalmente na mesa do Alexandre... Nelson, desculpa. Já é muito nome, tá vendo? Turbulência. Da Ana e da Jaque também. Muitas questões, eu acho que a Ana e a Jaque já foram. Eu ia até puxar um gancho com o vídeo da Ana. Vou puxar esse gancho. Porque ela citou uma situação que, de alguma forma, eu acho que a gente está refletindo esses protestos do ano passado, né, de junho do ano passado, e eu achei legal a abordagem dela, da coisa da intenção da imagem, né, que ela tanto falou, né. E eu também fui nos protestos, em vários protestos aqui no Rio, e filmei muito, e até hoje eu não consegui usar as imagens dos protestos, porque assim que eu chegava em casa, eu olhava aquelas imagens e, de alguma forma, eu via imagens extremamente com denúncias muito fortes, e que parecia que as minhas imagens não tinham aquele tom de denúncia que muitas pessoas que tinham ali o ímpeto de ir lá na frente, em frente ao escudo, na bala de borracha, e eu ficava com uma tele atrás, lá de longe, filmando, e eu não conseguia chegar naquela imagem que eu achava bacana. E aí, numa das que eu achei dos dias do protesto, que foi um dos mais violentos, que juntou quase mais de 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, acho que foi 16 de junho, foi alguma coisa assim, não me lembro. Foi 20, né? Eu sei que eu passei por uma situação que ficou difícil das pessoas voltarem pela Presidente Vargas, aquela multidão toda tentando correr ao mesmo tempo.
Enfim, e depois de 1h30 tentando chegar em casa, eu moro na Evaristo da Veiga, em frente a um quartel de polícia também, assim. E, de alguma forma, eu cheguei em casa e, da minha janela, eu via eles comemorando as balas de borracha e as porradas que eles deram em todo mundo. E, ao ligar a televisão, a Dilma deu o primeiro discurso dela nesse dia, falando de que ela ia... das propostas de reforma política e tudo mais. E aí eu parei para assistir as imagens que eu fiz aquele dia. Mais uma vez, me decepcionei com as minhas próprias imagens. E aí eu pensei, então eu vou trabalhar, em vez da imagem que nós, como coletivos, estamos produzindo, eu vou trabalhar a imagem que vem de lá para cá. Eu quero tentar ir agora contra a corrente. E aí eu queria mostrar um trecho desse vídeo que eu fiz uma intervenção no discurso da Dilma. E depois eu falo um pouco desse conceito de devir videocrítica, que eu acho que pode ser um gancho para a gente começar a conversar disso, se der tempo. Alan, tem som aí? Deixa eu plugar aqui. Essa é uma, de alguma forma, uma apropriação que eu faço daquelas informações que tem no início de DVD, que eles colocam, atenção, isso é protegido contra cópias, não sei o que, essas coisas. Eu sempre coloco esse pequeno parágrafo dando uma ideia do que eu entendo nessa construção videocrítica, assim. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. Como presidenta, eu tenho a obrigação tanto de ouvir a voz das ruas, como dialogar com todos os segmentos, mas tudo dentro dos primados da lei e da ordem, indispensáveis para a democracia. O Brasil lutou muito para se tornar um país democrático e também está lutando muito para se tornar um país mais justo. Não foi fácil chegar onde chegamos, como também não é fácil chegar onde desejam muitos dos que foram às ruas. Fazer uma pausa, falar um pouco de como foi essa construção, né? Eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava ali a Dilma, naquela postura dela em pé, e ela ia falando e fazendo um gesto. Eu acho que isso é um peculiar dela, né? E aí eu fiquei olhando aquilo e a gente, num momento de tanta confusão, de não saber para onde vai, aonde apoiar, eu acho que esse ano as eleições também ficou muito nessa, assim, o que é a direita, o que é a esquerda, ninguém sabe mais que história é essa. E aí eu fiquei imaginando essas coisas dos assessores de imprensa, né, que ele fala assim, na hora que você for falar, pontua um gesto, né, faz isso, e ela serpentia o tempo todo, essa coisa da direita e da esquerda. Aí eu falei, aí eu baixei essa imagem, né, no YouTube, já 10 minutos depois do discurso, essa imagem já estava no YouTube, e eu fiz uma espécie de, que a gente chama, na edição de vídeo, de animação de track motion. Eu traqueei o olho direito e o olho esquerdo e a boca dela. Então, e, de alguma forma, eu queria buscar essa relação entre o discurso dela e eu, o espectador. Então, o que é a direita dela passa a ser a minha esquerda, e
e vice-versa. E eu inverti também essa confusão que, de alguma forma, aqui são só sentenças de palavras, mas a gente remete a uma política de direita e esquerda extrema e extrema. Na verdade, eu estou sendo, ironicamente, né, o cinismo que você tanto falou, que me fez pensar, o extremo do ecrã e o extremo do ecrã. Eu não estou falando de extrema-direita fascista, extrema-esquerda comunista, eu estou falando de extremos de espacialidade. E, de alguma forma, isso eu fiz uma métrica do vídeo para entender como ela, né, se deslocava dentro desse ecrã. E, de alguma forma, isso, para mim, foi uma coisa simples, eu quase não editei mais nada, só taguei isso e fiz máscaras no olho dela e botei o computador para renderizar. Assim, ficou o discurso inteiro, quem quiser assistir depois. Eu tenho uma série de 12 videocríticas que estão todos online. Assim, até hoje, só um videocrítica foi para o espaço museológico, que foi no Museu Mais, no Espírito Santo, um projeto de pesquisa, que, se der tempo, eu vou falar também. Mas, assim, eu acho que esse exemplo serve para um pouco dessa introdução do que eu quero dizer como dessa junção dessas duas palavras, né? O vídeo crítica. O vídeo é a linguagem em si mesmo, assim, essa coisa da manipulação digital. Eu acho que o vídeo ele já nasce né, acho que vídeo a gente não tem como pensar ele analógico. O vídeo ele já é digital para mim, ele já é eletrônico. E eu acho que a crítica que é o mais difícil de poder entender dentro dessas proporções de videocrítica que eu faço, porque, de alguma forma, ela não parte de uma convenção de crítica tradicional, que a gente tem uma crítica, talvez, escrita. Eu acho que a Laura Eber faz uma crítica e quebra com essa tradição crítica. Eu adoro. Tem até um das mensagens dela que fica muito na cabeça, que é um homem olhando para o quadro, diz: se isso é arte, eu também posso fazer. Aí, logo embaixo, tinha o quadro olhando para o homem, era alguma coisa assim. Se isso é um homem, eu também posso fazer. E aí tem esse cinismo também, e tem essa pegada de ironia. E tem uma coisa que, aos poucos, também, nas minhas pesquisas, eu estou tentando entender também o que é a crítica de paródia brasileira, assim, também. Que eu acho que a gente tem uma tradição de parodiar as coisas, principalmente a política. A gente parodia a charge, né, desde o século, sei lá, 18, 19 ou antes. Eu acho que o Brasil tem uma coisa de crônica e paródia que foi muito absorvida para essa coisa da crítica. Então, de alguma forma, eu também tento achar o que é a paródia e o que é a crônica da imagem. Assim, de alguma forma, eu faço a crítica da imagem e do que ela se refere também. A tentativa é sempre eu encaro como vídeos experimentais, assim, tanto que, se eu mostrar alguns outros aqui, as características são sempre muito diferentes de um vídeo para outro. Eu acho que, para linkar um pouco com a mesa, quanto tempo eu tenho ainda? Tem 10 minutos. Beleza. Linkar mais com a mesa, com essa questão do museu, acho que eu poderia falar desse projeto que foi o único que eu consegui, de alguma forma, ele atravessou esse espaço institucional do museu, estando e habitando o museu enquanto apresentação. Como eu disse, todos os outros estão online e foram apresentados nessa situação. Esse videocrítica específico que trabalhou com a instituição, eu intitulei de Museu Ecrã. Fez parte de um edital que tem lá no Espírito Santo, um edital de arte, em que ele fomenta uma pesquisa durante 8 meses. E, de alguma forma, o próprio edital, que é da Secretaria de Cultura,
ele amarra a apresentação final da pesquisa. Você tem que apresentar no museu. Assim, ele começou chamado como edital Bolsa Atelier, e de alguma forma você podia trabalhar o conceito de ateliê, mas no final você tinha que apresentar no museu. Isso já de alguma forma me incomodava bastante. Então eu pensei em criar uma proposta de vídeo que problematizasse essa ideia de ateliê e a ideia de apresentar algo dentro do museu. Então eu usei, dentre outras referências no meu projeto, as frases por exemplo, Elliot Sica, o museu é o mundo é o museu, e a inversão, se não me engano, da frase Museu é o mundo, do Smith, não lembro agora. Eu sei que ele inverte a frase de alguém quando ele fala isso. Eu não lembro quem era. E aí, uma série de justificativas para a obra. Mas, afinal, o que eu queria era poder criar uma espécie de sonda dentro de museus de arte contemporânea ocidental. Aí eu vou tentar chegar no que era essa ideia de sonda. De alguma forma, eu via e acompanhei desde a minha formação na UFES o que foi a formação daquele museu, o Museu Mais de Vitória, que se pretendia enquanto um museu de arte contemporânea, mas, enfim, ele é ainda até hoje um lugar de disputa, mas recebe muita exposição blockbuster do Sesc, exposições prontas, e não trabalha algo local, que é o que todo artista deseja, né, de se relacionar com esse tipo de instituição. Então, eu mapeei alguns museus, América Latina, eu fiz uma espécie de triângulo de cabeça para baixo no mapa mundi, assim, né? Europa, Nova York, América Latina. Então, mapeei alguns museus ali e fui em loco. Posso citar, na América do Norte foi só Nova York, que é o que a grana deu para fazer. Enfim, mas o que me importava era fazer essa seta para baixo. E alguns, o Museu do Guggenheim Bilbao, o Louvre, entre outros, na Europa, que agora não vou lembrar de fato. Mas eu lidei muito com a questão também de uma resistência ao dispositivo do vídeo dentro desses espaços. Em diversos... Até hoje, aqui no Rio de Janeiro, o único espaço que eu tive foi a Casa Daros, que eu tentei entrar com uma câmera filmando. Eles falaram, não pode vídeo. E aí tinha uma pessoa fotografando. Eu falei, mas ele está fotografando com uma câmera próxima da minha. Aí ele falou, vídeo não pode, fotografia, se você quiser tirar, fica à vontade. Aí eu falei, então, se eu tirar várias fotografias e acelerar, fizer um time-lapse, eu posso fazer um vídeo em time-lapse, né? Ela ficou até com a interrogação na cabeça. Mas aí em alguns museus desses que eu visitei, na Argentina mesmo, se não me engano, o MACBA, eu fui abordado. Então, aí com essa coisa da resistência, eu fui criando outros artifícios. Então, eu peguei uma jaqueta, preguei um ilhóis no bolso e comprei uma câmera dessas GoPro, que é usada para esporte radical. E aí coloquei ela ali e fui para dentro dos museus. E isso, para mim, foi uma experiência boa, porque eu comecei a entender também um gesto dessa relação entre corpo e dispositivo, que, de alguma forma, eu tinha partes do meu corpo liberada para poder fazer o meu percurso dentro do museu. Eu não tinha mais que me preocupar em acertar foco, apertar REC. Eu apertava o REC, colocava no bolso e meus braços estão livres, e eu estou livre para andar e circular nesse lugar. E é claro que eu, de alguma forma, tentava posicionar o orifício de onde estava a câmera. Eu ficava aqui, eu tentava ajeitar esse gesto do corpo para poder pegar algumas situações ali, né? Flagrar algumas situações. E, enfim, isso gerou mais de 39 horas dentro de todos esses espaços das instituições. E a solução que eu dei para isso, voltando para o Espírito Santo, lá no Museu de Arte do Espírito Santo, foi criar também
me desvencilhar dessa figura do sujeito editor. Eu não queria mais essa coisa, como esse vídeo que vocês viram, que tem uma figura do editor muito marcada. Eu queria tentar uma forma de compartilhar isso com o público. Então, eu criei um dispositivo de 4 canais e, de alguma forma, eu coloquei nesses 4 canais 4 horas de museus de Nova York, 4 horas de museus da Europa, 4 horas de museus da América Latina, e um outro canal era a minha jaqueta, que ficava no canto da sala, num dispositivo de vídeo ao vivo. Então, se a pessoa apertasse o 4º canal, tinha uma imagem dela ao vivo, como se eu estivesse aparecendo ali ao vivo, nessa câmera, e vindo de dentro da minha jaqueta, que estava como objeto expositivo também. A intenção disso era tentar reconectar todos esses museus de uma forma de fractal de tempo, né? Porque eu, de alguma forma, estive presente naqueles museus e quis enfiar todos eles dentro de um mesmo museu para ver como isso se comporta, né? Um museu dentro de um museu. E, bom, o resultado disso foi 2 meses quase de exposição. Eu já estava morando aqui no Rio, só montei o trabalho e voltei para o Rio. Não pude ter muito esse retorno que eu queria das pessoas apertando os botões dos canais. Eu não sei se ficou claro, eu falei muito rápido. Se a pessoa apertasse o botão 1, aparecia uma imagem de Nova York, de algum museu de Nova York, das 4 horas. Se ela apertasse 2, aparecia da Europa. Mas o que deixa de passar na tela continua rodando. Tipo, eu não estou vendo o DVD do canal 1, mas o tempo passa. Se eu voltar para o 1, eu não volto no mesmo tempo que eu saí dele. Então, isso mostra também essa simultaneidade. Nós estamos aqui no Museu de Arte do Rio agora, enquanto isso, o MAIS deve estar fechando, já está na hora, ou no fuso horário de outro país, o museu também está funcionando. Então, eu queria trazer um pouco essas simultaneidades. Bom, meu tempo deve estar acabando já, né? Tem o quê? Nada. 2 minutos. 3. Hã? 2 minutos. 2 minutos. Tá. Eu queria mostrar só um trechinho de um vídeo que eu fiz para ficar como memória dessa pesquisa do Museu Ecrã, que foi, quem quiser depois buscar também, está no texto que eu vou colocar, que a gente acho que vai publicar, né? Então tem os links todos lá. Esse aqui foi um vídeo que eu peguei o apanhado de algumas imagens que me interessavam e fiz uma narrativa ficcional a partir de uma história que me surgiu em frente ao Louvre, em Paris. Vou deixar uns 2 minutinhos, pode? Na expectativa de visitar o tão desejado Museu do Louvre, me deparei com um dia atípico em Paris. Poderia ter sido um dia peculiar a qualquer amante da arte. Se não fosse por aquelas pessoas, talvez eu tivesse alcançado algum desejo. Diante do protesto daqueles passantes, eu não reproduzi aquilo. Andar para trás ali não fazia sentido. Mas confesso que algo alterou minha forma de olhar para aquilo. Algo dentro de mim procurava uma explicação. Perceber uma cidade arquitetada é normal. Não perceber o perigo da normalidade é que me preocupa. Nem mesmo ficar atônito frente a isso ajuda. E sempre que o consumo sobressai a cidade, é hora de sair da zona confortável e encarar o que se apresenta diante dos nossos olhos. Não adianta querer negar. Elas andam de costas, acompanhadas ou sozinhas. Será possível? Elas executam o ato sem deixar de seguir o dia normalmente. Andam para trás por algum motivo.
mas são todos. Como? Que força social seria tão motivadora a tal disparidade coletiva? Busco em mim uma explicação. Bom, e o vídeo vai desenvolvendo essa situação onde as pessoas estão protestando, andando de costas, em protesto ao Museu do Louvre, e eu andando para frente, tentando entender o que está acontecendo ali. Assim. A relação irônica, cínica e, acredito eu, crítica. Bom, não sei. Então, acho que a gente passa, então, imediatamente para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta. Tem ali, ó. Oi, Natália. Eu fiquei muito interessado quando, no início da sua comunicação, você falou sobre como o Vila Matas estava sendo uma referência para você pensar o Brodaço. Queria que você falasse um pouco mais dessa interpretação, desse entendimento do Vila Matas. Também tenho o prazer da leitura, né? Mas ele tem... Primeiro, a história do Dr. Passavento é incrível. Não sei se... O Dr. Passavento, ele é um escritor que ele viaja para fazer uma conferência e ele decide, na verdade, desaparecer. Porque ele decide não ir para a conferência e ele decide sumir. E no sumiço ele começa a pirar porque ninguém nota que ele sumiu. Então toda a conferência, todo o livro, que é assim, é um livro grande, ele vai citando, aí isso serve para ele começar a citar temas e escritores que vão falando sobre o desaparecimento. Mas o Vila Matas, ele em vários livros, primeiro ele faz compêndios, e que tem a ver um pouco com os museus, ou seja, o Bartleby e companhia. Então, ele vai... se a gente vai falar sobre o suicídio, ou sobre artistas ou pessoas que não querem fazer nada, ou sobre um improdutivismo, quais os escritores ou artistas eu poderia pegar? E uma das pessoas que ele está sempre referenciando é o Duchamp. E depois tem outro livro que eu acho interessante, que é bem pequenininho, que é a História Universal Portátil, que é um livro minúsculo da literatura, e que ele vai falando sobre a literatura. E, na verdade, assim, eu sempre... meu trabalho tem tudo a ver. Eu tô pensando sobre a relação entre história, ficção e repetição nos procedimentos artísticos. Eu estou muito interessada sobre como a repetição se dá nos museus, como é que a repetição pode ser encarada como procedimento artístico no segundo pós-guerra, em alguns, e especialmente no museu, principalmente pela questão de cópia e tal. Então, Duchamp sempre passa. E a literatura, porque tem a questão da citação. O Antônio está aqui. Porque quando eu fiquei pensando que existia uma contradição, que eu acho interessante, no Hans Belting, no Greenberg, que de repente você pensa, que, embora o Hans Belting esteja falando sobre o fim da história e o Greenberg é o exemplo, se você vai ler, ou se você vai ver os vários filmes do Greenberg, é na literatura, na leitura e é na aquisição de conhecimento que se dá o trabalho. Então, eu fiquei pensando, tudo bem, no livro do Próspero, mas no cozinheiro lá e no ladrão, na mulher, no amante e tal. A figura do amante é essencial, porque ele, na verdade, é um cara educado, polido, nananã, porque ele lê. E é por isso que ele tem esse olhar distanciado das coisas.
E o Greenberg, e no Cozinheiro no Ladrão, tipo, ele está fazendo, ou no Greenaway, ele está fazendo uma ode meio que ao barroco, está relendo o barroco de uma maneira incrível, que só uma pessoa que sabe do barroco conseguiria fazer. Então, para mim, tem toda essa contradição no fim da história da arte, porque depois a questão é que você só vai conseguir produzir narrativas se, de alguma forma, a partir de citações. E é isso que o Vila Matas, de alguma forma, reatualiza, para mim, um pouco diferente do Borges, porque ele escreve romances, e de alguma forma, o Brodeur, e se a gente vai mais além para pensar os museus de artistas que estão, sei lá, se multiplicando hoje. O MAN vai expor o Jonatas de Andrade, o Museu do Homem do Nordeste, o Museu Invisível do Rafael, RG, eu poderia citar 1000 pessoas. Ou seja, essas relações, o que significa essas construções que estão completamente dissolvidas, mas não dissolvidas, mas não de uma forma dissolvidas e tensionadas ao mesmo tempo, ou seja, né? Não é que está todo mundo, mas está todo mundo um contra os outros. É como o Nancy fala, as artes se fazem uma com as outras, uma contra as outras. Não sei se eu respondi. Claro, claro. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário, não sei, é um comentário-pergunta, também uma dúvida, né? Um pouco até por conta da colocação do Nelson, né? Mais cedo, quando o Nelson perguntou sobre um processo de, digamos, de institucionalização, né, do underground, né, esse processo de tornar ele tirar ele do subterrâneo, né, e não faz com que ele perca algum tipo de energia no meio do caminho, né, ou se não, como é transformada essa energia, né, se a gente já assume que tem perdas, como é transformada essa energia. Eu fico mais pensando na pesquisa, né, que vocês estão apresentando os três, né, e a gente sabe, se a gente pensa nos trabalhos que vão lidar com elementos próximos a um enquadramento da instituição, né, instituição museu, instituição história da arte, etc., né, desde o Brodeur, né, quer dizer, a gente já está num outro momento, né, que esse cinismo, ele às vezes pode ser facilmente pasteurizado, né? Quer dizer, a questão que eu coloco é muito mais assim, se por um acaso, né, lá no meio da pesquisa de vocês, em algum momento, vocês não se depararam com isso, né, assim, com essa questão, aqui pode ser que tenha algum elemento que vale a pena discutir nesse sentido, vale a pena apontar, até mesmo, digamos, pela recepção do Brodeur hoje, como seria a recepção do Brodeur hoje, né? Essa ficção do museu hoje, tanto também o trabalho da Laura, né? Que riscos que tem nesse sentido, né? Até de uma anedota dos personagens, né? Do campo da arte, isso virar, né? Uma coisa também que acaba perdendo essa energia, né? Que está colocando ali, apontando o trabalho, e o mesmo também do processo, né, do Ivo, né, como, de algum modo, talvez, essa demonstração dessas instituições pode indicar aí também uma certa vinculação com esse caminho que muitos dos artistas têm trilhado hoje, que passa muito por esse deslocamento, né, e que tem seus perigos em relação à questão do turismo, né, essa coisa de reafirmar certos lugares, né. Mas assim, é mais para saber que perguntas isso geram para vocês, né, em relação aos trabalhos que vocês estão envolvidos, se é que gera, né, enfim. Você está falando em relação às questões que ela vem trazendo à tona, é isso? Que eu entendi, sei o que eu entendi?
isso, por que transformar mas... essas histórias? Na verdade, eu não sei se... É uma grande questão você pensar assim, você falou das anedotas, né? Porque eu fui colecionando um pouco esses termos, né? História, fábula, realidade, real, simbólico, até o que a gente estava falando aqui. E parece meio ficcional demais, mas nem tanto, assim, né? Quando ela expõe esses telegramas, você consegue... ela expõe, mas a leitura, quer dizer, é uma exposição do telegrama, mas, ao mesmo tempo, os telegramas, quando estavam lá dispostos na exposição, eles levavam as pessoas a encontrar aquelas respostas todas que ela estava levantando, mesmo dentro de uma noção ficcional da história, nas exposições. Eu falo isso porque eu convivi com as pessoas saindo da exposição, indo buscar resposta lá na Márcia X ou no acervo. Então, de todo modo, mesmo que talvez não tenha sido a intenção dela, ela estava tentando abrir as camadas possíveis de discussão sobre a obra exposta, até o telegrama que ele cita, de colocar sempre o espectador nesse lugar, isso eu também posso, e ela assume isso, e isso acontece muito dentro do museu. Particularmente, eu trabalhei durante muito tempo dentro do museu e o público sempre está se indagando que ele, de fato, ele também poderia fazer, ou estar ali, ou expondo aquilo ali, né? Então, naturalmente, o museu vai expor obras que elas vão legitimar a sua própria condição de museu, assim, né? De objeto de arte, ele lá exposto no seu lugar. Só que o trabalho dela não estava nesse lugar, estava num lugar de as pessoas pararem para ler e tentar trazer à tona suas próprias histórias, suas próprias fábulas, suas próprias historietas sobre essa relação com esse lugar, assim. Mesmo aquelas que não conviviam tanto com o museu. Não sei se é por aí que eu estou te respondendo. Não sei se é isso. A questão do museus e turismo, né? Acho que um pouco dos museus que eu pontuei, né, aqui, de fato, foram todos eles o espetáculo mesmo. Agora, eu lembro que quando eu estava para ir para os lugares, eu ficava pensando assim, eu vou levar uma lente X, tal, vou pegar um tripé, fazer uma panorâmica, não sei o quê. Quando eu botei aquela câmera ali dentro, esse espetáculo da imagem foi a chão. Porque o tempo todo aparecia a minha mão tentando acertar a câmera. Ela tremia, o som é horrível, é tudo horrível, assim. A maioria das imagens são muito ruins. E isso que foi para o trabalho, assim, também. Então, isso também acho que essa precariedade da imagem é uma coisa que o brasileiro tem de mambembe, que a gente incorpora muito bem, muito orgulhosamente, bate no peito, fala, é baixa resolução mesmo, ficou ruído, entendeu? Eu não mostrei, sei lá, esse espetáculo, eu fiquei feliz de não ver esse espetáculo do espaço turístico. E aí, inclusive, esse vídeo, o último que eu passei, ele nasceu de uma situação onde eu e minha esposa, a gente estava no início ali daqueles jardins do Louvre, a gente parou para tomar um café e ficamos conversando. E eu comentei com ela que eu me senti muito incomodado em ver, assim, a gente estava ansioso por conhecer o Louvre, eu nunca tinha ido na Europa, não sabia falar, não falo nem inglês direito, e vendo aquelas pessoas passando com sacolas do Tigabana, que ali é uma avenida que só boutique, sei lá, estou chamando de boutique, talvez eles até me bateriam chamar de boutique. E aí a gente ficou, eu fiquei super incomodado e comecei a conversar com ela, tal. E ela me fez uma pergunta, ela falou assim, o que a gente poderia fazer para tirar esse incômodo? Aí eu falei, a gente está indo para o Louvre agora, né? Vamos pagar a conta? Vamos. Eu falei, então eu vou de costas, daqui até o Louvre. E aí eu fiz 18 minutos de caminhada, todo aquele jardim, foi uma performance. Pedi para ela só segurar a câmera e me acompanhar nisso. E aí eu fiz essa caminhada de costas. Eu lembro muito de um gesto do Paulo Nazaré, eu acho que Paulo Nazaré, que parece que ele só entra no hemisfério norte a pé. Ele não entra de avião, ele não entra... Então tem
uma coisa que eu fui me incomodando, de alguma forma eu caí nessa armadilha. Quando me vi nessa armadilha, eu falei assim, eu vou tentar chegar nessa contradição e botar essa balança a meu favor de novo, porque eu vi que eu estava, entendeu? Eu só escolhi os highlights. E que crítica é essa que eu estou fazendo? E será que isso não é uma propaganda e não a crítica, né? Então é aí que eu acho que a imagem entra como esse argumento crítico. E aí é como você lida com a imagem, como você lida com a captura, principalmente, né? E, bom, enfim, todo mundo anda de costas porque houve uma articulação sistêmica do vídeo. É preciso entender um pouco esse sistema do vídeo para poder fazer o videocrítica. E aí que está o devir também. O devir, ele carrega esse sujeito também. O devir videocrítico não existe se não existe um sujeito videocrítico. Aí, até na minha pesquisa eu cito alguns. O próprio Federico Moraes, na década de 70, tem uma série de vídeos que ele fez dentro do MAN e em diversos outros lugares, que ele chamou de comentários críticos. Ele usava slide, Super 8, vídeo. Está tudo na biblioteca do Itaú Cultural hoje, na videoteca. O próprio André Parente também, eu já mapeei algumas situações. No início da década de 80, ele tem um vídeo que ele fez junto com... eu sempre erro o nome dos dois. Fernando Cocchiarelli, ou Tadeu Cocchiarelli. O Fernando novinho fez um texto em cima de uma exposição da Ercília Paraíso, eu não conheço, é da década de 80, Ercília Paraíso, que ela fez uma exposição que era a história da arte contada pelos souvenirs. Ela comprou souvenirs que tinha o Davi vestido com a calça Leves, a pirâmide do Egito como cinzeiro de cigarro. E aí ela fez a história da arte a partir dos souvenirs. O Fernando fez um texto e o Parente teve a ideia de juntar esse texto com as imagens do vídeo in loco, as imagens da obra in loco, e criar uma espécie de documentário. Isso, para mim, tem dever videocrítico. E aí eu estou argumentando isso na minha pesquisa. Então, a ideia de devir, ela tem, ao mesmo tempo, um reconhecimento dessa genealogia da construção videocrítica. Isso eu vejo o DNA, por exemplo, em cineastas russos. Você pega esse DNA videocrítico e vai pensando que você vai... Eu estou tentando montar essa cadeia de DNA do devir, não sei, que doideira é essa. Tem várias outras situações que eu vejo isso. E, ao mesmo tempo que eu estou refletindo nesses caras, eu tento entender qual é o meu DNA videocrítico nessa história toda também. E aí surgem essas inquietações que vão plasmar um fragmento de tempo, de imagem, som e cor que está dizendo que está fazendo alguma crítica ali. Não sei se eu respondi também. A questão do turismo, acho que foi isso. Não sei. Sobre a questão do museu hoje... Era mais um comentário, mas também não tem, porque é mais se tiver alguma coisa que... Na verdade, por exemplo, eu fiquei me perguntando porque o museu estava agora com o Museu Encantador no MAN, da Rita Natalio, que é uma portuguesa, e eu comecei a pensar, nossa, não tem tanto a ver com... Mas por que tantos museus de artista agora? Ainda vou perguntar isso para todos, mas assim, eu conversando, eu tinha escrito um trabalho e a Marise Malta para uma monografia que era uma ilha chamada Museu, e aí a Marise anotou assim o museu como enquadramento. E depois eu conversando com um crítico e perguntei para ele, por que você acha que tantos museus de artista agora? Ele, porque o museu é um enquadramento. E, de alguma forma, o Brodel o que eu acho interessante de pensar nele ainda é que ele já tinha sacado isso. Assim, que ele pode também fazer. E outra coisa que eu acho interessante é que as exposições, que o museu, de alguma forma, ele é feito de várias coisas e que, hoje em dia, os trabalhos de arte também são feitos de várias linguagens.
E a ideia de museu, ou seja, quando o Museu do Encantador no MAM era um museu performático, tinham doado obras para esse museu, os artistas tinham doado, teve palestra. Então, essa multiplicação de linguagens que acaba também, eu acho, vou fazer o meu museu, por que não? Né? Eu acho que sobre essa questão do museu, e, sei lá, a questão do trabalho de arte é isso. De alguma forma, passa pelo circuito. Assim. Eu estava... a questão, sei lá, as exposições estiveram sempre, para mim, desde o início, ligadas à questão do circuito de objetos e mercadorias. É inevitável. Assim, estava lendo um texto do Damisch, que é O Amor Me Expõe, e que ele vai falando exatamente sobre isso, que não é só na década de 45, que desde sempre as exposições estiveram ligadas a um circuito. Assim. Não podemos fugir. Uma pergunta por ali, Gisele, mais um. Tinha uma pergunta para você, mas eu tinha que anotar. Não, acho que é um pouco, como nos outros casos, uma certa intervenção, né, no debate que a mesa começa a estabelecer. Né? A pergunta do senhor me lembrou essa discussão que tem na crítica institucional, quando os artistas começam realmente a enquadrar o museu, e aí eu acho que é uma luta política mesmo, né? O museu que enquadrava o trabalho de arte, agora é enquadrado pela produção artística, que a Natália estava, né, tentando colocar. E eu acho que, quando você perguntou, né, sobre se a gente não poderia ter uma certa dúvida nisso, é que realmente nesse enquadramento vai acontecendo uma certa repetição que coloca o museu como musa, e a resposta dos museus foi justamente, né, tem uma exposição clássica que gera esse problema, que o museu, que antes era foco de crítica, vira musa, e fazia uma exposição de Museum as Muse, né, e que tem uma série de respostas pelo Michael Ashley, enfim, um certo debate. E aí eu achei interessante pensar até na discussão que o Guilherme apresentou sobre a desautorização, né, e como isso é uma espécie de jogo contínuo, né, político, de um lado, de outro. E você, quando respondeu a ele, falou um certo paradoxo dessa história da arte ser enquadrada. O que eu pensei foi: a história da arte vira musa no fim da história da arte. Né? É como se, nesse jogo de desautorização, né, autorização, desautorização, cada um de um lado tentando, né, dominar o outro, nessa situação, a história da arte, como você bem percebeu, vira uma espécie de musa, exatamente porque ela, né, chega no fim e gera esse paradoxo, né? Ela é enaltecida. E, no caso da exposição de vocês, também tem esse risco, né, de estar num certo limite, de ser o objeto de crítica, mas, ao mesmo tempo, poder assumir, né, um certo status de musa. Né? E essa é uma certa resposta na briga política que se estabelece no campo. Né? Acho bem interessante isso ter aparecido. Né? A gente está no museu, estamos aqui também. Inclusive, né? Falando para eles. O Ivo apresentou o segundo trabalho dele no museu. Né? Ele tinha dito que tinha apresentado só um, hoje ele apresentou o segundo no museu. Né? Mas será que foi a apresentação de um trabalho mesmo aqui? Não, eu quero dizer que a gente está no museu. Na verdade, eu não estou discutindo, tentando discutir o que é uma apresentação, mas indicando que estamos no museu. Né? Estamos no auditório do museu, se a gente pensar em termos físicos, mas estamos no museu. Isso é inevitável, né? Em que parte estamos, a gente pode até discutir que tipo de apresentação a gente está fazendo, que tipo de enquadramento, né? Como já foi colocado aqui, mas é inegável que estamos no museu. Né? Você mais fala nesse sentido. De uma captura, então. Isso que está acontecendo é uma captura do museu? Não, é só... Desculpa, não, eu estou tentando entender. Bem, não sei, assim, estão filmando, então tem alguma captura aí também, mas eu não tinha chegado nesse nível, era só uma simples constatação física mesmo, né? O espaço que estamos ocupando está dentro de um museu. Mais algum comentário? A gente... Eu só cheguei nessa coisa da captura porque eu tinha montado toda uma rota de voo aqui, foi por água abaixo, não falei nada daqui. Uma coisa que me desviou a escrever o que está aqui, que eu vou apresentar, né, para o seminário,
foi um artigo que eu li na Piauí sobre o voo 447 da Air France. E aí eu de alguma forma, para tentar entender o que é esse dispositivo de vídeo dentro de um espaço institucionalizado, eu faço uma comparação da caixa preta do voo com o avião, que é onde essas pessoas convivem encapsuladas ali. Então, estamos todos aqui dentro de um museu agora. Podemos sair, mas até sair, né, estamos convivendo num espaço onde temos, né, cada um tem o seu papel aqui dentro, e isso tem que ter uma certa ordem, até porque os espaços museológicos e de galeria impõem essa ordem. Então, eu fiquei tentando entender esse dispositivo do vídeo, por que incomoda em diversos tantos lugares, assim, o vídeo em específico. Eu cheguei a perguntar uma vez para a pessoa, eu falei, mas por que o vídeo? Ela, porque o vídeo tem a coisa de deflagrar, eu acho, muito espaço, que você pode filmar o percurso, aí meio que está fazendo a planta do museu. Eu falei, não, a planta está em tudo quanto é site, se você quiser, a planta de qualquer museu você baixa hoje em dia. E outra, uma foto em grande dimensão, você consegue traçar detalhes tão deflagradores quanto o vídeo também. Por que o vídeo, né? É o que me... Parece que o vídeo é essa caixa preta que grava a voz dos comandantes e a pressurização do avião, a temperatura, a quantos pés ele voa, porque a caixa preta, né, ela faz isso, a caixa preta do avião. Então, num desvairio, que eu vou numa utopia do videocrítica, eu imagino que o videocrítica, de alguma forma, se ele for desdobrado e que muita gente eu vejo chegar no museu já de cara com o celular, souber usar essa imagem, a intenção da imagem, isso pode, sei lá, o que a gente começou a falar do inconsciente óptico, poderia ser um inconsciente crítico também, sei lá, coletivo crítico, não sei. Mas eu acho que essa imagem ela tem que cada vez mais ser deflagrada assim dentro dos espaços não só de arte, como foi também nos protestos e tudo aquilo. Muito legal a visão da Ana, né? Assim, ela falou, eu estava vendo todo mundo tratar a imagem de uma forma, eu quis tratar de uma que eu ainda não tinha visto, né? Assim, quem dera se todo mundo colocasse a sua individualidade a partir de um ato, de um fato, de uma situação, para a gente poder olhar esses múltiplos ângulos de um mesmo fato, né? Assim, isso que é. Mas aí eu tinha pensado nessa coisa da captura por causa da caixa preta. O vídeo vai para a caixa preta dentro do museu, né? Né? Os vídeos são expostos, a maioria dos vídeos na Bienal agora, os vídeos ficam em caixas pretas, né? Sim. Você adentra uma caixa preta para assistir o vídeo. Cria-se uma parede, exatamente. Um isolamento. Exatamente. Eu acho que podemos encerrar, né, esse dia longo, mas um dia bonito, com muitas discussões. E amanhã a gente tem mais, né? Amanhã a gente continua. Amanhã o nosso tema é modos de exposição, né? A gente vai ter o Alexandre Siqueira, Luiz Guilherme e Cristina Ribas, é isso? Pela manhã. Eu não sei se as organizadoras querem dar alguma palavra de encerramento. Não? Tá de bom também. Então, quero agradecer, então, os comunicadores e nos vemos amanhã.